caros alunos da aprovação do PGE, meu nome é Ravi Peixoto e nós veremos durante 6 módulos o tema da Fazenda Pública em Juízo. A ideia aqui é pegar os principais temas para que vocês possam se preparar para vários concursos, em especial os concursos de procuradorias municipais, estaduais e federais. Então, o principal eixo dos temas que serão tratados nessas aulas será a Fazenda Pública em Juízo. Então, obviamente, para que possamos estudar a temática, primeiro precisamos entender o que é que eu posso tratar como fazenda pública no direito processual. O conceito de fazenda pública, ele é tido tipicamente como tratando das pessoas jurídicas de direito público, como a União, como os estados, o Distrito Federal, os municípios e, igualmente, as suas respectivas autarquias e também as fundações públicas. Esses entes, eles serão beneficiados, terão as prerrogativas de direito público e várias delas, o ramo do direito processual público, será estudado por nós durante essas aulas. Então, veremos os prazos, veremos algumas ações típicas, veremos o mandado de segurança, por exemplo, a suspensão de segurança. Então, esses entes, eles fazem parte do ramo do direito processual público. Ainda ligado ao tema, ao conceito de fazenda pública, podemos mencionar os conselhos de fiscalização profissional. Por quê? Por mais que esses conselhos tenham uma personalidade jurídica de direito privado, eles vão se beneficiar das garantias típicas das pessoas jurídicas de direito público. Um exemplo disso foi um caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que garantiu a intimação pessoal na execução fiscal. Isso está no RESP 1.330473. Ainda relacionado a essa temática, temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que obviamente são pessoas jurídicas de direito privado e que, em regra, não serão abrangidas por essas prerrogativas dos entes de direito público. Só que em alguns casos, quando elas são prestadoras de serviço público, elas podem se beneficiar de algumas das prerrogativas. O exemplo mais famoso foi a empresa de Correios e Telégrafos, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora seja uma pessoa de direito privado, ela tem os seus bens como impenhoráveis e deve pagar as suas condenações por meio do regime de precatórios. Então, não só as pessoas jurídicas de direito público são abrangidas por essas prerrogativas. Em algumas hipóteses, também pessoas jurídicas de direito privado serão abrangidas também por essas prerrogativas. Passando do conceito, podemos mencionar os entes e a sua forma de representação judicial, que teve uma ou outra alteração no novo Código de Processo Civil. Então, o artigo 75 do novo Código de Processo, ele menciona que serão representados em juízo ativa e passivamente a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Depois, ele menciona o Estado e o Distrito Federal, que serão representados por meio dos seus procuradores. Depois, ele ainda menciona o município, e aqui é bom até prestar atenção para eventuais questões de concurso, porque aqui ele fala por seu prefeito ou procurador. Então, o município ele pode ser representado pelo seu prefeito, que obviamente não vai ter capacidade postulatória, mas ele pode ser citado na pessoa do prefeito. Então, isso é importante para eventual questão de concurso. O artigo 75, inciso 4º, ele menciona que a autarquia e a Fundação de Direito Público serão representados por quem a lei do respectivo ente federativo designar. Então, por exemplo, na União, você vai ver a Procuradoria Federal representando a administração indireta e especialmente as autarquias. Mas isso vai depender muito do ente, o ente que vai resolver se vai criar eventualmente uma procuradoria específica para trabalhar com a administração indireta.
Uma novidade muito interessante do novo código, e é bom prestar atenção, está no artigo 75, parágrafo 4º. E o que é que está neste artigo? Ele vai mencionar que os estados e o Distrito Federal poderão ajustar um compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então é importante você ter em mente essa nova possibilidade, porque, na verdade, do ponto de vista prático, ela é muito interessante para os estados. Porque imagine que, por algum motivo, o estado do Rio Grande do Sul seja demandado no Acre. E, por exemplo, no novo código, a regra é ter uma audiência de mediação ou conciliação. Imagine que a Procuradoria tivesse que despender um grande gasto de dinheiro mandando um procurador do Rio Grande do Sul até o Acre. Então, essa possibilidade de compromisso recíproco permitiria que um eventual procurador do Acre representasse, eventualmente, o estado do Rio Grande do Sul. Já há alguma discussão sobre a constitucionalidade dessa previsão, porque há quem alegue que haveria violação do concurso público, mas veja que para concurso ela é plenamente aplicável e pode ser cobrada. E também lembrar que, por mais que doutrinariamente já haja defesa de que os municípios também estariam abrangidos por essa previsão legal, na legislação há menção apenas aos estados e ao Distrito Federal. E o mecanismo apto a realizar esse compromisso recíproco será o convênio. Então é importante que você, principalmente, dê menção aos estados e ao Distrito Federal e a menção ao convênio, ao instrumento a ser usado para realizar esse compromisso recíproco. Um outro tema que também foi melhor regulado no novo Código de Processo Civil é relativo aos prazos e também à intimação pessoal da Fazenda Pública. O artigo 183, o caput desse artigo, ele vai mencionar que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações do direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Lembrar, comparando com o artigo 188 do anterior Código, que agora há prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Se, por um lado, o ente público deixa de ter o prazo em quádruplo que ele tinha no anterior Código para contestar, veja que quando ele fala de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, situações que não eram abrangidas pelo anterior artigo 188, que falava do prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, vão ser abrangidas pela nova legislação. E um dos importantes exemplos disso é o prazo para contrarrazões, que agora também será em dobro para os entes públicos, e isso pode ser eventualmente cobrado em concurso público, então é bom prestar atenção. É importante também a menção agora a uma garantia de intimação pessoal a toda a Fazenda Pública, que anteriormente não era previsto para os estados e para os municípios. Havia apenas uma lei que mencionava a União. Há ainda a menção de que essa intimação pessoal será feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. O meio eletrônico, geralmente, vamos tratar lá da Lei 11.419 de 2006. Ainda relativamente aos prazos, e tem vários temas para serem tratados nessa temática, temos que perceber que há uma exclusão das empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, o artigo 183 mencionou apenas os entes que têm personalidade jurídica de direito público. Uma outra temática que vem sendo abordada na doutrina, mas ainda não há uma tendência jurisprudencial de tratar o tema, é que essa regra da contagem em dobro aplica-se apenas aos prazos legais e não aos prazos judiciais.